Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane, e deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sounds and Accents. Eu sou a Jennifer Slobodak, estudante de letras da Unesp, aqui em São José do Rio Preto, e hoje eu tô aqui com a Isabelle. Olá a todos, sou a Isabelle Santos, estudante de letras na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, em Guarabira. É um prazer estar aqui, Jennifer. O prazer é todo meu, Isabelle. O podcast Sounds and Accents é um podcast feito por licenciandos em letras da UEPB e da Unesp. Juntas, com colegas e com o apoio dos nossos professores, estudamos temas super interessantes da fonética e fonologia. E neste episódio, a gente vai compartilhar algumas descobertas sobre os sons nasais, comparar variedades regionais e diferenciar o português brasileiro frente ao inglês. Isso! É um tema que parece simples, né? Mas tem muita complexidade por trás. Antes de começar, só para relembrar rapidinho, a fonética estuda os sons da fala e se divide em articulatória, como a gente produz os sons, perceptiva, como a gente ouve e entende, e acústica, as propriedades físicas dos sons. Já a fonologia estuda como esses sons se organizam numa língua, as regras e os sistemas, sabe? Mesmo que pareçam a mesma coisa, elas olham para o som de ângulos diferentes. Exato. A gente vê a importância da fonética e da fonologia nos estudos de língua inglesa, por exemplo. A pronúncia e a fluência da língua estrangeira são habilidades muito cobradas, desde entrevistas de emprego até intercâmbios. Como aprendizes do inglês como segunda língua, é importante que desde cedo a gente domine características fonéticas e fonológicas, pois essas habilidades são necessárias para ouvir e para falar. Sim,
Sim, total. Só que além da cobrança de uma boa pronúncia do inglês em diversas situações do mundo atual, há outro motivo que torna a fonética e a fonologia importantes no ensino da língua estrangeira. É que com ela, podemos desenvolver nossa consciência fonológica. Esse termo é um pouquinho difícil de entender, amiga. Você poderia explicar o que é consciência fonológica? Claro. E para entender o que é consciência fonológica, a gente precisa entender primeiro o que é transferência fonológica. Basicamente, quando estamos começando a aprender uma nova língua e ainda não tivemos muito contato com ela, a gente acaba transferindo características fonéticas e fonológicas do português para a língua que estamos aprendendo. Porém, cada língua possui fonemas e regras particulares sobre os usos desses fonemas. E então, é por conta dessa transferência que temos o sotaque. E é aí que entra a consciência fonológica. Para melhorar nossa pronúncia e diminuir o nosso sotaque ao falar inglês, além da gente saber o que está dizendo, a gente precisa saber como estamos dizendo. Em outras palavras, precisamos ter consciência das regras fonético-fonológicas da língua estrangeira para poder produzir e perceber os sons com mais precisão. Só assim a gente vai conseguir melhorar a nossa fala. É isso mesmo. Falando em sotaque, esse é outro aspecto que precisa ser levado em consideração na aprendizagem de uma língua estrangeira. Vou explicar, pessoal. Como a Jennifer disse, o sotaque depende da nossa língua materna e como o inglês é uma língua global, falada por um grupo super diverso, vão existir inúmeros sotaques. E para tornar mais complexa ainda a situação, as línguas variam. Por exemplo, as pessoas podem viver no mesmo país, mas dependendo da região, elas vão falar de modos diferentes. No português brasileiro, por exemplo, as pessoas que são do interior de São Paulo, como eu, e as pessoas que são do interior da Paraíba, como você, Isa, falamos o português com pequenas diferenças. Essas diferenças na língua materna geram desafios distintos na aprendizagem e na produção da língua estrangeira. E é partindo dessas diferenças que elaboramos este episódio. Então, para começar, vamos analisar as características de produção das nasais no português brasileiro e no inglês. Primeiramente, vamos começar com as consoantes nasais que são um pouco peculiares. Elas se chamam oclusivas nasais porque o ar é bloqueado na boca. Aí o véu palatino, que é tipo uma portinha que fica lá atrás da garganta, ele se abaixa e o som acaba saindo pelo nariz. Em inglês, temos a nasal bilabial. Ela é produzida com os dois lábios se encostando. É importante ressaltar aqui que eu vou exagerar um pouquinho nos sons, mas é só para que vocês consigam perceber o som em destaque. Prestem atenção em como eu vou pronunciar a consoante que é grafada com a letra M no início da palavra mother. Também temos a nasal alveolar, que é produzida com a ponta da língua nos alvéolos, que é um local que fica um pouco mais para frente no céu da boca, logo atrás dos dentes superiores. Os ouvintes podem perceber como eu pronuncio a consoante grafada com a letra N, que ocorre no final da palavra can. Por fim, o inglês tem a nasal velar, que é produzida com a parte de trás da língua no véu palatino, que fica bem atrás do céu da boca. Notem como eu pronuncio a consoante nasal no meio da palavra angry. É como se eu trouxesse a língua bem para trás, lá no fundo da garganta. Essa nasal ela é grafada com o dígrafo NG. E o legal é que no inglês, a posição dessas nasais na palavra varia. A bilabial e a alveolar podem começar sílabas, estar no meio ou terminar a palavra. Mas a velar, como a Jennifer disse, é diferentona. Ela não pode começar uma sílaba no início de palavra. Ela só aparece no meio ou no final, tipo em singer ou everything. Agora vamos falar sobre a nossa língua, o português. A gente também tem as três nasais que eu expliquei antes, a bilabial, a alveolar e a velar. No início de sílabas, a bilabial e a alveolar são parecidas com o inglês, tipo nas palavras mala ou nariz. Mas no final existem algumas diferenças que a gente vai ver daqui a pouquinho. No português, a gente também tem a outra nasal, a palatal, aquela escrita com o dígrafo NH.
Ela é produzida quando a gente encosta o corpo da língua no céu da boca, tipo quando eu falo manhã. Essa consoante nasal não é produzida em começo de palavra, exceto no começo de palavra estrangeira, como em nhoque, por exemplo. É isso mesmo, Jennifer. Agora você poderia explicar aquela outra diferença que você comentou que existe entre as nasais do português e inglês? Claro que eu posso. No português, o som da nasal bilabial não ocorre em fim de palavra. Percebam como eu pronuncio a palavra também. Uma escuta atenta nos leva a constatar que não há um encontro dos lábios. O M no final é produzido como um ditongo nasalizado, como em. Porém, no inglês, como em cream and rhythm, ocorre o encontro dos lábios no final das palavras. Dessa forma, se a gente quiser aprimorar nossa pronúncia no inglês, precisamos prestar atenção nesses casos e fechar o lábio em fim de palavra quando isso acontecer. Essa explicação que você deu é muito importante, porque nos ajuda a adquirir a consciência fonológica que explicamos lá no começo do episódio deste podcast. E outra característica, mais exclusivas para nós falantes da Paraíba, é que a alveolar pode nasalizar a vogal anterior, tipo em anel, que pode soar como anel, em algumas regiões. Essa coisa de a vogal assimilar a nasalidade da consoante se chama assimilação do traço da nasal pela vogal, ou seja, a vogal empresta da nasalidade da consoante vizinha. Isso mostra que as nasais em português brasileiro e inglês têm comportamentos fonológicos bem distintos. Nossa, essa informação ela é bem interessante. Isso mostra como que os sotaques influenciam na aprendizagem de uma língua estrangeira. Para falar sobre as consoantes, nós lemos um artigo produzido pelo professor Leandro Silva Júnior com outros autores. Nesse artigo, além de explicar as características das consoantes nasais do inglês e do português, eles fizeram um estudo para descobrir se os falantes brasileiros de inglês, como língua estrangeira, conseguem produzir de forma satisfatória e consistente a pronúncia das nasais do inglês. Essa pesquisa foi feita aqui na Paraíba com falantes da UEPB, e analisou a duração acústica dos sons das consoantes nasais, comparando os falantes brasileiros de inglês com falantes nativos americanos. Foi isso mesmo, Isabelle, e os resultados surpreenderam. A hipótese era que os brasileiros produziriam essas nasais de forma diferente dos nativos por conta da influência do português brasileiro, ou seja, por conta da transferência fonológica. Mas a análise estatística não mostrou diferenças significativas na duração desses sons nasais entre os dois grupos. Então, se não há diferenças, por que é que a gente possui a sensação de que a pronúncia dos brasileiros é diferente? Então, o estudo aponta que essa falta de diferença na duração pode ser influenciada por outros elementos, porém, são precisos estudos futuros para analisá-los. Parece que a duração da consoante nasal em si não é o único ou principal fator, ou seja, é preciso ter mais gente se dedicando ao estudo da fala. Muito obrigada, Isabelle, pela conversa. O nosso papo foi muito bom, mas infelizmente chegou a hora de terminar. É uma pena, porque esse assunto de nasalização é muito rico. Ah, é sim, Jennifer, dá para falar muito mais. Mas o mais importante é perceber como a nasalização é bem diferente entre línguas, como o inglês e o português brasileiro. E no português, a nasalização vocálica é uma característica bem forte, que pode se manifestar de jeitos diferentes, dependendo do contexto fonológico. Exato, e que a influência da nossa língua materna na produção de sons em língua estrangeira pode ser complexa. Isso por conta do processo de transferência fonológica que realizamos quando estamos aprendendo uma nova língua. Isso mesmo, muito bem sintetizado. E para quem quiser saber mais, gente, pesquisem sobre fonética, fonologia e nasalização. Ou ainda, ouçam os outros episódios do podcast Sounds and Accents. Tem muita coisa legal. Com certeza. Então por hoje é isso. Jennifer, muito obrigada pela conversa. Foi um ótimo processo de aprendizagem para mim. Também agradeço a sua colaboração e a dos seus colegas, Isabelle. Foi ótimo. É isso por hoje, gente. Tchau. Tchau, Jennifer.
Tchau, gente, e muito obrigada por nos ouvirem. Até a próxima. Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB participaram Isabelle Maria Silva Santos, Júlia Araújo Leite, Lainara Bezerra Nunes. E pela Unesp participaram Ana Carolina Antunes Campoy, Cindy Rafaela Maruyama Morimoto, Jennifer Slobodak de Souza, Pedro Henrique Marquezini. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo.